Já parou para pensar que a história que te contaram sobre a tentação de Jesus no deserto pode não ser completa? Durante séculos, a figura que tentou Jesus foi simplificada, quase caricaturada. Reduzida a um ser genérico, sem rosto, sem história. Mas e se essa entidade fosse muito mais complexa, muito mais poderosa e com uma motivação muito mais profunda do que imaginamos? O que está em jogo aqui não é apenas a fé de Jesus, mas uma batalha cósmica que se estende por eras. Uma luta pelo controle da humanidade, pela definição do destino da Terra. Uma história reescrita, onde o verdadeiro antagonista foi convenientemente apagado. Talvez você nunca tenha questionado a identidade desse demônio, aceitando a versão padrão que te foi apresentada. Quantas vezes você se perguntou qual era o seu nome, de onde ele vinha, e por que ele se importava tanto em desviar Jesus do seu caminho? A partir de agora, o que vamos investigar não se baseia em especulações. É sobre rastrear pistas, desenterrar fragmentos de textos antigos, conectar pontos ignorados pela história oficial. O que você está prestes a descobrir desafia a interpretação tradicional. Prepare-se, porque essa busca pela verdade nos levará a lugares que a igreja preferiu esquecer. E antes de seguirmos adiante, escreva nos comentários de qual lugar do mundo você está assistindo. Talvez seu ponto no mapa carregue ecos desse silêncio antigo, e o próximo passo pode revelar o quanto isso é mais próximo de você do que imagina. O questionamento sobre a identidade e motivação do demônio que tentou Jesus no deserto raramente recebe a atenção que merece. Por que essa narrativa, central nos evangelhos, é frequentemente suavizada ou interpretada de forma superficial? A resposta reside em uma complexa teia de influências históricas e teológicas que moldaram a doutrina cristã ao longo dos séculos. Inicialmente, é crucial reconhecer o papel dos concílios ecumênicos, como o de Nicéia, na definição do cânone bíblico e na interpretação das Escrituras. Decisões tomadas nesses encontros, muitas vezes influenciadas por agendas políticas e sociais, determinaram quais textos seriam considerados sagrados e como seriam interpretados. A ênfase na divindade de Cristo, por exemplo, pode ter levado a uma minimização da importância do papel do tentador, para não diminuir a imagem de um Jesus invencível. Outra força silenciadora foi a ascensão de teólogos influentes, como Agostinho de Hipona, cujas ideias moldaram profundamente a teologia ocidental. Suas interpretações, focadas no pecado original e na necessidade da graça divina, podem ter contribuído para uma visão simplista da tentação, reduzindo-a a um mero teste da fé de Jesus, sem explorar a fundo a complexidade da figura do tentador. Além disso, a tradução e transmissão das Escrituras ao longo dos séculos também desempenharam um papel importante. A Vulgata Latina, por exemplo, tornou-se a versão padrão da Bíblia na Europa medieval, e as escolhas de tradução feitas por Jerônimo podem ter influenciado a compreensão da tentação. A falta de acesso aos textos originais em hebraico, aramaico e grego para a maioria dos fiéis permitiu que as interpretações oficiais prevalecessem, suprimindo outras perspectivas. No entanto, nem tudo foi perdido. Textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Nicodemos, e tradições rabínicas e orientais preservaram visões alternativas sobre a tentação de Jesus, oferecendo insights sobre a identidade e as motivações do tentador que foram negligenciados pelas interpretações canônicas. Esses textos, muitas vezes considerados heréticos ou marginais, podem conter chaves para desvendar o mistério por trás da tentação. Se detalhes tão importantes foram obscurecidos, o que mais foi silenciado em nome da doutrina e da tradição? E se esses textos esquecidos revelarem uma compreensão mais profunda e complexa da fé cristã? O próximo passo em nossa investigação nos levará a esses registros negligenciados, onde a verdade pode estar esperando para ser descoberta. O relato da tentação de Jesus no deserto é um pilar da fé cristã, mas a identidade do tentador permanece envolta em mistério e simplificações. A tradição popular rapidamente o rotulou como Satanás, o adversário cósmico de Deus. No entanto, uma leitura mais atenta dos evangelhos sinóticos, especialmente Mateus 4:1-11, revela nuances que desafiam essa interpretação superficial. O texto não explicita o nome do tentador, referindo-se a ele como o diabo, Rodiabolos, um termo grego que significa acusador ou o caluniador, não necessariamente um nome próprio. Essa distinção, sutil mas crucial, nos força a questionar:
Quem era esse acusador que confrontou Jesus no deserto? A resposta pode estar menos ligada a uma entidade cósmica e mais relacionada às forças políticas e religiosas que oprimiam o povo judeu na época de Jesus. Existe uma linha de pensamento que, embora marginalizada, encontra ressonância em textos apócrifos e na compreensão do contexto histórico. Essa linha sugere que o diabo, na tentação, não era um ser sobrenatural, mas sim uma representação das autoridades estabelecidas, tanto romanas quanto judaicas, que viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e status quo. A chave para essa compreensão reside no simbolismo das tentações. O pão, o poder e a adoração não são apenas desejos mundanos, mas sim ofertas de compromisso com o sistema vigente. O diabo oferece a Jesus a possibilidade de saciar a fome do povo, o pão, dominar sobre os reinos da terra, o poder, e obter a aprovação das autoridades, a adoração, tudo em troca de sua submissão à ordem estabelecida. Em essência, a tentação no deserto seria um conflito interno e externo de Jesus, confrontado com a escolha entre seguir o caminho da revolução e da justiça, ou ceder à pressão das forças dominantes e se tornar um líder complacente e aceito. Essa perspectiva, abafada por séculos de interpretação literal, encontra um curioso eco no Evangelho de Pedro, um texto apócrifo do século II, que oferece uma versão alternativa da crucificação. Neste Evangelho, as autoridades judaicas são retratadas como os verdadeiros algozes de Jesus, e a figura de Pilatos é minimizada. Embora o Evangelho de Pedro não relate a tentação no deserto, a sua ênfase na responsabilidade das autoridades na morte de Jesus sugere uma visão similar da oposição que ele enfrentou ao longo de sua vida. Essa interpretação, no entanto, foi sistematicamente suprimida. Os pais da Igreja, influenciados pela crescente animosidade entre cristãos e judeus, optaram por demonizar a figura de Satanás, projetando nele a culpa pela crucificação de Jesus. O diabo cósmico tornou-se um bode expiatório conveniente, obscurecendo as complexas dinâmicas políticas e sociais que moldaram a vida e a morte de Jesus. Mas esse foi apenas o primeiro pedaço que sobreviveu. E o que vem a seguir vai expor a extensão real desse apagamento. O que ocorreu ao longo da história foi uma simplificação e personificação dessa tentação, transformando-a na figura de um diabo com chifres e rabo, um ser externo e maligno com o único propósito de desviar Jesus do caminho de Deus. Essa transformação foi crucial para a consolidação do poder da Igreja. Cronologicamente, essa mudança pode ser rastreada desde os primeiros séculos do cristianismo, com os padres da Igreja moldando a doutrina para combater heresias e solidificar a autoridade eclesiástica. Institucionalmente, o Concílio de Niceia, 325 d.C., e outros concílios subsequentes desempenharam um papel fundamental na definição da ortodoxia, marginalizando interpretações mais simbólicas e psicológicas da tentação. Simbolicamente, a figura do diabo se tornou um bode expiatório, o responsável por todo o mal no mundo. Essa personificação simplificou a complexidade da natureza humana e da luta interna contra o pecado, transferindo a responsabilidade individual para uma entidade externa. A motivação oculta por trás dessa distorção é clara: o controle. Ao personificar o mal em uma figura externa, a Igreja se posicionava como a única intermediária capaz de proteger os fiéis das garras do diabo. Isso legitimava o poder da Igreja, seus rituais de exorcismo, suas confissões e sua autoridade moral. Hoje, essa versão simplificada e personificada da tentação de Jesus no deserto é a mais difundida, obscurecendo interpretações mais profundas e significativas que poderiam levar a uma maior autoconsciência e responsabilidade individual. A narrativa se tornou um instrumento de controle, perpetuando a crença em um inimigo externo e desviando o foco da luta interna contra as próprias fraquezas e desejos. O silêncio gritava. No deserto, a voz ecoou. Mas a terra engoliu o nome. Ele não foi nomeado. A sombra pairava. A tentação sussurrada, a promessa de poder. Um reino oferecido. Uma troca nefasta. O dedo apontado. A escolha feita. O pão recusado. A pedra intacta. A queda adiada. Mas a serpente rasteja. Seu veneno se espalha. A semente plantada. A raiz amarga. Caim. A terra amaldiçoada. O sangue clamando. A fratricida herança. Não o nome do tentador.
Mas o nome do tentado. O peso da escolha. A responsabilidade da recusa. O reino oferecido. Aos filhos da terra. Aos sedentos de poder. Aos que trocam a verdade pela mentira. O deserto se estende. A tentação persiste. A voz sussurra. O nome ecoa. Caim. O primeiro. O protótipo. O herdeiro da sombra. A serpente sorri. Sua vitória é sutil. A alma corrompida. O silêncio ensurdecedor. Ele não foi nomeado. Mas sua obra continua. No coração dos homens. Na escuridão da alma. Caim. O reflexo distorcido. O espelho quebrado. A imagem maculada. O deserto espera. A tentação espreita. A escolha é sua. A aridez do deserto espelhava a aridez das interpretações. Falava-se em tentação, em fome, em poder e glória. Mas e o silêncio? O silêncio ensurdecedor que precedeu cada palavra do acusador? Nele, no vazio entre o dito e o não dito, residia a chave. Porque o deserto não era apenas ausência, mas palco para a manifestação do ausente. Observava-se o tentador, sua astúcia, sua promessa vã. Mas quem observava o tentado? Quem se detinha no olhar de Jesus, na sua respiração, no tremor imperceptível que antecedia a resposta? Ali, na fenda entre a divindade e a humanidade, pulsava a verdade esquecida. Porque o demônio não se apresentou com chifres e fogo, mas com a voz da dúvida, com a sombra da possibilidade. E essa sombra, essa insinuação, tinha um nome. Um nome sussurrado nos corredores do tempo, abafado pelas verdades dogmáticas, esquecido nos pergaminhos empoeirados. Um nome que ecoava a pergunta fundamental: se és o Filho de Deus. Não era uma questão de fé, mas de identidade. E a identidade, como a serpente, se escondia sob as pedras da interpretação. Cada pedra, uma doutrina, cada doutrina, um véu. E sob o véu, a pergunta persistia, corroendo a certeza: se és o Filho. O demônio não queria a alma de Jesus, mas a sua dúvida. Queria que ele questionasse a sua filiação, que duvidasse da sua missão. E nesse questionamento, nesse instante de hesitação, o nome se revelaria. Um nome que não era o do tentador, mas o da própria tentação. Um nome que não era o do demônio, mas o do silêncio. Porque no silêncio do deserto, o nome do outro se fez presente, não como uma declaração, mas como uma possibilidade. Estava escrito, mas não lido. Era visível, mas confundido com a aridez da paisagem. No silêncio, havia um nome. Mas ninguém o ouviu. A sombra da dúvida lançada sobre a natureza daquele encontro no deserto criou uma fissura na própria fé. Não importa o nome que se dê àquela entidade, tentador, adversário, sombra interior, o eco da sua presença distorceu a percepção da provação. A provação, que deveria ser um portal para a comunhão profunda, transformou-se em um campo de batalha. Essa batalha, travada em silêncio nos corações de todos os que seguiram, gerou uma linhagem de fé fragmentada. Uma fé onde a dúvida se infiltra como veneno sutil, corroendo a confiança na própria intuição divina. A busca incessante por provar a divindade de Jesus, em vez de simplesmente reconhecê-la, tornou-se uma obsessão. O deserto, que deveria ser um lugar de encontro com o silêncio e a voz interior, passou a ser temido como um local de provação constante. Cada silêncio, cada momento de solidão, passou a ser visto como uma potencial emboscada. A confiança no próprio discernimento se esvaiu, e a busca por sinais externos de aprovação divina se intensificou. Essa distorção reverberou através dos séculos, criando gerações de buscadores inseguros, sempre à procura de um sinal que lhes garanta estar no caminho certo. A fé se tornou um labirinto de regras e dogmas, onde a voz interior é abafada pelo medo de errar. A liberdade de seguir o próprio coração divino foi trocada pela segurança ilusória de uma obediência cega. O que perdemos no deserto, ao duvidar da pureza da provação? Que parte de nós ainda busca incessantemente a aprovação de uma figura externa, em vez de confiar na sabedoria que reside em nosso interior?
Que deserto interior ainda precisamos atravessar para reencontrar a confiança na nossa própria divindade? Se a verdade sobre a tentação de Jesus no deserto não tivesse sido obscurecida, se soubéssemos desde o princípio a verdadeira natureza daquele encontro, nossa compreensão da fé, do mal e da própria jornada espiritual seria radicalmente diferente. Em vez de um demônio caricato, uma figura externa e assustadora, teríamos compreendido que a tentação era, na verdade, um diálogo interno, uma confrontação com as próprias sombras, os medos e as dúvidas que habitam o coração humano. O demônio seria reconhecido como a voz da resistência interna, o ego que se apega ao conhecido, que teme o desconhecido e que tenta desviar o indivíduo do seu verdadeiro propósito. A fé não seria mais baseada no medo de um ser maligno externo, mas na coragem de enfrentar os próprios demônios internos. A busca espiritual se tornaria uma jornada de autoconhecimento, de cura e de integração das partes sombrias do ser. A tentação não seria vista como uma provação imposta por uma força externa, mas como uma oportunidade de escolha, um momento crucial para reafirmar o compromisso com o caminho da luz. A história de Jesus no deserto se tornaria um espelho para nossa própria jornada. Cada um de nós se reconheceria como protagonista da sua própria tentação, confrontado com as mesmas escolhas, os mesmos medos e as mesmas possibilidades de transformação. A compaixão floresceria, pois compreenderíamos que todos lutam contra seus próprios demônios, que todos carregam suas próprias sombras. O julgamento daria lugar à empatia, à crítica à aceitação. A fé se tornaria uma força de união, não de divisão. E se tivéssemos sabido disso desde o início? Teríamos construído um mundo mais justo, mais compassivo e mais consciente. Um mundo onde a busca pela verdade interior seria valorizada acima de todas as coisas, onde a coragem de enfrentar os próprios demônios seria celebrada como um ato de heroísmo. Um mundo onde a fé seria sinônimo de autoconhecimento, de cura e de transformação. Um mundo, enfim, mais parecido com o reino que Jesus veio anunciar. O título ecoa em sua mente. Por que e quem foi o demônio que tentou Jesus no deserto? Uma pergunta que ressoa não apenas na areia escaldante do deserto bíblico, mas nas profundezas do seu próprio deserto interior. A verdade, como uma miragem, se revelou no horizonte do seu entendimento. A restauração simbólica que você testemunhou agora exige uma resposta. O tempo da inocência acabou. Você não pode mais se esconder atrás da ignorância. A serpente sussurrou segredos em seus ouvidos, e o fruto do conhecimento amadureceu em sua alma. O deserto, outrora um lugar de provação, agora se torna um espelho. Ele reflete as escolhas que você fará diante da verdade que agora carrega. Quem foi o demônio? Por que a tentação? Essas perguntas ecoam, mas a resposta final reside em você. Reveja tudo o que lhe foi ensinado sobre o bem e o mal, sobre a luz e as trevas. Questione os dogmas, as verdades absolutas, as narrativas convenientemente silenciadas. Busque as fontes esquecidas, os textos negligenciados, as vozes abafadas pela história. Lembre-se da restauração que você viu. Lembre-se do potencial transformador da verdade. O deserto não é apenas um lugar de provação, mas também de revelação. Ele é o palco onde a sua própria batalha espiritual se desenrola. E agora, munido do conhecimento, você deve escolher seu lado. A tentação de Jesus no deserto não é apenas uma história antiga, mas um arquétipo da jornada humana. É um chamado para despertar, para observar as próprias tentações, para lembrar o poder da escolha. A verdade foi revelada, não por acaso, mas porque chegou a sua hora de agir. O silêncio foi quebrado. A areia do deserto guarda segredos ancestrais que agora você pode decifrar. Você viu. Agora é com você.